Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Fala Nessa hoje fala de tendências de mercado de imóveis, bem-estar, qualidade de vida e empreendedorismo. Então, fica aí, tá só começando. Alfredo Bordalo hoje é o nosso convidado aqui no Fala Nessa e a gente vai falar de empreendedorismo, tendências de móveis e decoração também, que ele entende muito e muitas outras coisas. Tudo bem, Alfredo? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez de estar falando com você e vamos contar um pouquinho aí da história da Casa Rua, da minha história e da minha mãe, de como a gente começou e onde que a gente chegou no momento. Bom, vamos começar então do começo, assim que eu gosto. Tudo começou na Senador Feijó, numa casa pequena, é isso? Exatamente. E era uma loja de decoração. Exato, uma loja de decoração de 48 metros quadrados na Senador Feijó, número 205. Uma história até bem engraçada. A Senador Feijó era muito disputada naquela época, 15 anos atrás. Inclusive esse ano nós completamos 15 anos de empresa. E não tinha lugar para montar a loja, né? Minha mãe já trabalhava com isso, ela trabalhava numa outra loja de imóveis. E eu trabalhava ali próximo também, na Telefônica Empresas, e tinha uma pessoa colocando uma faixa na porta e eu... Não coloca a faixa, eu vou ligar nesse telefone. Era uma faixa de aluga-se. De aluga-se. E eu liguei no telefone, me atendeu uma moça chamada Sandra, falou, vem aqui. Quando eu cheguei, era a imobiliária do meu cliente pela Telefônica. Olha só. E ele era o proprietário do imóvel, eu saí com a chave do imóvel no mesmo dia. Olha, já Aí era falei, pra ser, né? Mãe, tô pedindo demissão, vamos montar a loja. Isso foi em julho. Em julho não, em junho, em agosto nós inauguramos a loja. Minha mãe ainda assim continuou trabalhando na loja que ela estava de imóveis, porque é o final do ano, né? A gente sabe como é que é, para poder realmente se capitalizar. E daí para frente a gente se desencilhou dos empregos, cada um dos seus, e começamos a nossa trajetória do nosso próprio negócio. Ali nós tínhamos 48 metros quadrados. Uma vez eu estava visitando minha família que mora fora do país, uma cliente chegou na loja e falou assim para mim, nossa, vocês têm tantas almofadas, por que vocês não compram essas que eu importo? Aí começamos a comprar a almofada dela, e nisso, para ambientar as almofadas, eu comecei a comprar uma mesinha, uma poltrona. Porque até então você não tinha móveis. Não, era só nunca vendi móveis, decoração. Itens decorativos, e mantas, Tá. adornos e etc. E muita almofada, era o nosso foco mesmo. Mantas e almofadas era o que nós mais tínhamos focado no momento. E aí, com essa poltroninha, onde uma mulher entra, eu quero a poltrona. Então, eu colocava no meu carro, eu tinha um carro grande, abaixava os bancos, colocava e entregava a poltrona. Ai, que bacana. Aí, e um tempo depois, essa cliente nossa, que depois virou nossa fornecedora de almofadas, que ela trazia almofadas de fora do Brasil, ela falou, meu irmão tem uma loja aqui na rua. Felizmente, tivemos um problema familiar, falecimento do meu pai, e ele não quer mais. Ele quer vender a loja para vocês, uma loja de imóveis de 1.000 metros quadrados. Olha, de 48 metros quadrados para 1.000. Exato, e aí o Youssef veio falar comigo, eu falei, mas não dá, é muito para nós no momento. E fui para casa, pensei muito, viajei de novo, ele falou, eu tô indo viajar também para fora para resolver situações familiares. E no retorno a gente conversa de novo. A loja era montada, não da forma que nós temos hoje, mas era uma loja montada, com 2 andares, elevador de móveis. Aí eu voltei, ele falou, olha, me faz a proposta que você puder, não tenha vergonha. Eu falei, tá bom, eu posso isso e pagar uma diferença aí diluída em 36 meses, mais o aluguel do imóvel, porque o imóvel era dele próprio. Sim. Ele falou, não tem problema, a loja é sua. E eu chamei meus amigos, falei, gente, a situação é a seguinte, eu não tenho dinheiro para contratar pintor, eu tenho dinheiro para comprar tinta. Vocês me ajudam a afastar tudo que tem de imóveis de um lado para o outro, a gente vai pintar só o primeiro andar, porque pintar o primeiro e o segundo não dá no momento. Sim, muita tinta. Muita coisa, não tem como, e aí foi isso, nós fizemos, eles me ajudaram muito. Nós tivemos clientes nossos que nos ajudaram a movimentar, minha mãe, obviamente, com todo o entendimento dela, deu uma redecorada na loja, mas era o que dava ali para aquele momento. A gente comprou papel de parede só para uma parede da vitrine e realocamos os móveis dele, criamos ambientes de uma forma um pouquinho mais bacana, né? Melhor ambientado mesmo. E no dia da inauguração já começou que saiu gente com cadeira, poltrona nas costas, assim, para levar embora. Eu tô inaugurando um consultório, eu quero levar, eu tô com uma caminhonete aqui na porta. Aí, não esqueço que nessa fase era eu, minha mãe e uma funcionária que foi a moça que cuidou das minhas irmãs na infância, a Marlice.
E muito familiar, muito. Né? E você sempre com a sua mãe, isso é que é o mais bacana. Desde assim, o começo. E por muito isso eu costumo falar para todo mundo, assim, que eu acho que é uma coisa muito bacana. A gente teve também o incentivo do meu pai, que não é marido da minha mãe, mas sempre nos incentivou muito, que eles se dão muito bem. E acho que isso também é um pilar de valor que nos fez crescer bastante. Claro. E aí, de 3, 4 anos depois, eu volto até a falar uma coisa, quando a gente abriu as portas lá da Casa Rô, né, da loja de imóveis, foi muito engraçado. No 285, 80 numerários à frente e na mesma calçada. E aí meus amigos foram, né? A minha inauguração foi para 15, 18 pessoas, tinham 2 centros de salgadinhos e 4 cocas. Para os amigos. Para os amigos e para minha tia, meu tio e meu avô, que ainda era vivo e foi também uma das pessoas que nos ajudaram bastante junto com meu pai. Depois do segundo para o terceiro ano que nós já tínhamos a loja na Senador, apareceu uma outra oportunidade de montar uma loja num endereço na frente da nossa praticamente. E aí a gente já vinha com uma linha um pouco mais trabalhada, uma linha mais nova, já tinha dado uma boa mexida na loja, era tudo ambientado, papel de parede, lustre em tudo, a gente começou a fazer melhorias. E nisso vieram 2 consultoras que trabalham conosco e falaram, vocês têm que mudar, vocês têm que abrir a mente, vocês têm que ir para um ponto mais diferenciado, vocês trabalharem com uma linha de alto padrão, porque é o perfil que a gente está enxergando de vocês, pelos contatos que vocês têm e tudo mais. E nisso, essa loja da frente nós já demos uma melhorada, aí ficou 1 ano ali montada e aí no 4º ano... Ficou com as 2. Ficamos com as 2. E aí no 4º ano foi quando nós abrimos e realmente endereçamos a nossa marca para um outro nicho de mercado, a Azevedo Sodré 89, onde era a Iriana antigamente, né? Ali foi um salto, eu quis dizer e falar um pouco sobre a primeira inauguração, porque ali foi a nossa segunda inauguração e mesmo sem ninguém nos conhecer no mercado, ou que nós achássemos que ninguém nos conhecia, nós tivemos numa noite ali, inaugurada até pelo Barbuí na época, com quase 400 pessoas. Olha só, dos 15 amigos foi para 400 pessoas. Exatamente. E aí foi uma virada de chave muito grande. E a gente, eu costumo dizer que eu acho que a gente já foi muito bem direcionado e muito bem aceito nesse mercado desde o primeiro dia. Porque eu fiz a inauguração, no dia seguinte tinha profissional na minha loja, tinha cliente na minha loja. Eu acho que eles abraçaram a Casa Rô no mercado de uma forma muito bacana e hoje eu costumo dizer e sempre muito agradecê-los, porque é difícil quando você já está no famoso time que ganha, não vou mexer, né? Mas acho que entenderam a essência de ser uma empresa familiar, de ter conquistado realmente tudo do zero, que o nosso formato de negócio foi justamente esse. Às vezes eu brinco, a pessoa fala, como é que é a loja da sua mãe? Eu falo, o maior prazer que se fosse da minha mãe e do meu pai, se tivesse herdado do meu avô, não teria problema nenhum, mas realmente é uma batalha que a gente construiu. Uma batalha juntos, né? Do zero, totalmente juntos e eu acho que ela me dá e me deu o maior legado, que é o aprendizado, porque o dinheiro ele não compra o aprendizado para você chegar e construir e crescer, né? O dinheiro ele pode te dar estabilidade em algumas coisas, mas o aprendizado ele não tem preço. Não tem preço. Isso não foi comprar, né? esse aprendizado é tudo que minha mãe me passou e me passa até hoje. Hoje ela fica mais nos bastidores. Eu faço toda a parte comercial, ela participa mais da parte administrativa e da montagem da loja, né? De toda a ambientação que, aliás, da loja. Ela tem um ótimo gosto, é uma coisa impressionante. Toda a curadoria é feita por mim e por ela, mas toda a construção e montagem da loja é feita 100% por ela. Eu dou um pitaco ali, outro aqui, mas é totalmente ela quem faz isso. Aqui dentro nós somos sócios, claro que o tratamento ele é diferente por natureza, mas a gente tem um respeito muito grande. Eu acho que a essência do resultado positivo é muito isso. A gente botou um pé no freio, financeiramente falando, durante 10 anos. De se bancar e não tirar, para chegar onde nós gostaríamos de chegar. E a gente nunca quer parar, porque isso é a essência do empreendedor, né? A gente pensa em outras coisas, a gente move outros mercados, mesmo que não seja o de imóveis. E eu posso dizer que de 2 pessoas, eu e minha mãe e mais uma colaboradora, hoje nós somos em 28. Olha só.
e são 28 famílias que dependem do nosso resultado, do nosso trabalho, da nossa força, da nossa garra. E claro que o resultado vem com a força e a garra deles também aqui dentro no dia a dia, mas a essência familiar é o que eu mais uso aqui dentro, até mesmo no tratamento com os meus colaboradores. Há quem diga que você não pode tratar assim, você tem que ser, cara, eu não sei se esse é... Eu acho que não existe o resultado perfeito para nenhuma empresa. Existe o que está dando certo dentro da sua empresa. Sim, sem dúvida. Então, se você consegue realmente, de forma honesta, com muito caráter, humildade, galgar o seu espaço no mercado, transformar a sua equipe para que ela entenda o que você deseja também, porque a gente está dentro dos lares, né? Isso é algo muito sério, né? Realizando sonhos. Então eu procuro sempre trabalhar muito isso, que a gente tenha sempre a parte humana do nosso lado. Então eu fico feliz assim pela caminhada que a gente tem, pelo resultado que a gente tem, mas principalmente pelo respeito que a gente conquistou. Sim. Porque você vir do zero e conquistar respeito, onde muitas vezes a gente sabe que uma cidade como a nossa, que é pequena, o sobrenome ele prevalece em cima de muitas situações. E conhecimento também no ramo, que vocês não tinham. Exatamente. E claro, depois você acaba conhecendo diversos outros profissionais da área, outros lojistas, outros empreendedores, as dores são as mesmas, a gente tem as discussões diárias, até mesmo a gente fala na Rede Conceito, né, que a gente faz parte, que a gente está sempre junto aí, são 62 lojistas hoje, eu sou um dos fundadores junto com outros empresários da região do nosso ramo, que se você hoje oferecer produto, você não tem mais nada, você tem que oferecer serviço. Sem dúvida. Serviço hoje é o que faz a total diferença, e eu vejo que as empresas que se destacam e têm crescimento no mercado é porque tem um serviço de excelência e esse atendimento muito humanizado. Então... o Alfredo citou a Rede Conceito, a gente vai no próximo bloco falar um pouquinho sobre a Rede Conceito e muito mais. A gente já volta. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é no Raizeiro. Aqui os produtos são selecionados com muito cuidado e carinho, sempre pensando no que é melhor pra gente. São mais de 5.000 produtos, tem castanhas, cereais, veganos, temperos, chás. Tem também suplementos e até padaria. Viu só? Todos os gostos se encontram aqui. Vem pro Raizeiro, você vai se sentir de bem com a vida. Ser saudável é ser Raizeiro. Estamos de volta hoje recebendo aqui no Fala Nessa o Alfredo Bordalo. A gente já falou aqui sobre a história da Casa Rô Conceito. Ele citou ali no finalzinho um pouquinho da Rede Conceito, né? E eu queria que você falasse para mim o seguinte, Alfredo, você percebe que a forma que você foi recebido, como você falou, no mercado, né? Um mercado onde você não tinha o conhecimento, mas você foi muito bem recebido. Foi o que te impulsionou a, de repente, ser um dos fundadores da Rede Conceito, a estar mais à frente desse movimento todo? Com certeza, Vanessa. Acho que assim, a rede, o foco dela de proteção ao mercado local, de unir os lojistas do ramo, que estão dentro dessa linha do conceito, né? Criar isso, porque o serviço é muito atrelado, como eu terminei no último bloco falando, então ter um bom serviço, a rede ter esse cuidado, cuidar de treinamento dos colaboradores, dos profissionais, fazer congresso, viagens culturais, unir o mercado. Então o conceito justamente foi esse. Eu acho que a gente vive numa região tão pequena, que acham que é gigante, né, de fora, mas é tão pequena a nossa Baixada, que a gente tem que se unir para proteger. Verdade. E hoje Santos, eu acho que não deve mais nada para grandes capitais, né? Você vai vir aqui falando do nosso ecossistema de arte e decor, você tem tudo hoje na nossa região, não deve nada. Então, eu acho que a rede, justamente, a gente arregaçou as mangas aí, trabalhou duro para criar a rede com outros fundadores, que também foram muito importantes para o resultado que hoje tem a rede vai completar 5 anos, então o resultado da rede, ele é muito favorável para o mercado local também. Então eu vejo que isso é um sistema, além de você reunir bons lojistas, selar esses bons lojistas, você ter uma união de mercado que é o que a gente vê mais extinto em tudo que é lado. E é muito bom também para o cliente, né? A gente sabe que fazendo parte da Rede Conceito, você vai ter ali aquela credibilidade na hora da compra, de uma negociação, de um arquiteto. Perfeito, esse selo de qualidade. Exatamente, é um selo de qualidade que a gente também como cliente se sente mais seguro, né? Falando um pouquinho agora do lado do cliente, um pouco das tendências, né? Você vivenciou aí a parte da pandemia, você já tinha aí 2 lojas abertas na época, né?
Uma na Azevedo e a outra que era na Minas Gerais, aqui no Canal 3. Isso mesmo. Você deve ter sentido ali uma mudança de raciocínio das pessoas mesmo, uma coisa meio cultural, né? As pessoas viraram uma chave e passaram a dar valor para estar dentro de casa, um bem-estar dentro de casa, né? Como é que foi? Eu enxergo que esse valor, ele vem numa crescente ainda muito maior do que na época de pandemia até. Ali eu acho que virou a chave. Foi uma virada de chave, e agora perfeito. só cresce, né? A gente vê muito essa pegada do saudável, do bem-estar, tudo muito linkado. E o bem-estar, você chega em casa para dormir praticamente, que a gente trabalha muito, Sim. E acorda para tomar o seu café. Então, se você não tiver esse mínimo de conforto que você precisa do seu descanso, de uma refeição, um lar aconchegante, isso está totalmente impactando no seu dia a dia, né? Você já sai estressado, não descansa bem. Então, essas tendências de cada vez mais investir mais na casa. O investir não significa só gastar muito, né? Não. Mas é ter aquilo que te agrada, né? Se dedicar, ter bem tudo novinho, com carinho ali, bem cuidado. Eu acho que essa tendência a gente vai levar ainda por um longo prazo, espero que perpetue, porque faz bem, né? Você chegar em casa e se sentir bem, não tem nada melhor, né? Que a gente fala, aquela história, viajar é bom demais, mas voltar para casa é melhor ainda, né? É bem clichê, mas é muito verdade. Então eu vejo muito isso, essas tendências de tons claros, terrosos, que traz essa paz, ter muito verde dentro de casa. Hoje, uma iluminação, claro, eu tenho notado muito essa... E ambientes assim de pra wellness, né? Alguma coisa, um cantinho para meditação. Muita gente tem muito pedido disso também. Canto de meditação, casos às vezes um pouco maiores, um canto de spa, mas por quê? Pro bem-estar, né? Pro seu cuidado, né? Até tive um cliente recentemente que falou, você vende maca de spa? Não, nós temos também, não tem problema, porque tem esses pedidos, né? Tem isso, eu vejo que é um caminho sem volta, volto a dizer, tomara que ele perpetue, porque isso faz bem pro ser humano, né? Imagina você criar seu filho no lar também, bacana, aconchegante, gostoso. Então acho que isso tudo tá muito linkado e essa chave foi virada na pandemia com certeza, porque as pessoas passaram a dar mais valor para estarem dentro de casa. Hoje, a reunião com os amigos é feita dentro de casa. A galera não tá mais muito indo pra balada e tal, o churrasco em casa, tem muito valor em muita essa reunião. Em casa, né? Então, eu acho que essa tendência vai permanecer e as pessoas vão realmente cada vez dar mais valor por ter esse tempo dentro da sua casa. Sim. Gente, o Alfredo, ele é um empreendedor nato, né? Eu costumo dizer isso. E ele foi para um outro ramo também, que a gente vai contar no próximo bloco. Até já. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Estamos de volta e chegou a hora do Momento Raizeiro. Hoje vamos fazer um pudim de chia com granola, uma opção saudável para o café da manhã, para o lanche da tarde. Então, vem comigo. Para nossa receita, vamos usar a chia, que é o nosso ingrediente principal, canela em pó, um iogurte, mel e granola. Então vamos lá. Primeiro você pega um copinho de iogurte natural sem açúcar e despeja em um bolzinho como esse aqui, ó, que vai facilitar para você preparar o seu pudim. Pega a chia, mais ou menos 40 gramas de chia, você acrescenta
no iogurte. E a chia, ela tem uma propriedade interessante porque ela traz saciedade. Então ajuda ali quando a gente está com vontade de comer um docinho e pelo menos já fica saciada ali com esse nosso pudim de chia. Você começa a misturar. Eu peguei aqui um fouet para facilitar essa mistura. Mas você pode utilizar uma colher também ou um garfo também que vai te ajudar a envolver bem todos os ingredientes. Mexe bem. Acrescenta a canela em pó a gosto, tá? Quem gosta de canela pode colocar um pouquinho mais, quem não gosta tanto, um pouquinho menos. Ou se você não gosta de canela ou é alérgico, que existem casos também, você não precisa utilizar. Continua mexendo. Depois de envolver bem o iogurte com a chia e a canela em pó, você acrescenta o mel. Uma colher de chá de mel já traz o docinho que a gente quer para o nosso pudim. E mexe mais um pouquinho. Depois de todos os ingredientes envolvidos aqui no nosso bowl, ó, nosso pudim vai ficar com essa consistência. Você coloca na geladeira por 1 hora. Depois de 1 hora na geladeira, eu já coloquei aqui, ó, para servir o nosso pudim de chia. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de mel, porque eu gosto do doce do mel, mas quem não gostar é opcional. E a granola. Essa granola que vende no Raizeiro, ela já vem pronta assim, ó. Você já compra a granel prontinha, com todos os cereais que a gente precisa em uma granola. E aí, gente, é só provar e se deliciar. E falando em comida, agora a gente vai falar da segunda face do Alfredo. De onde veio a ideia de abrir um açougue Bom Bife na Riviera? A ideia é bem engraçada, porque foi numa madrugada de sábado que a pessoa trabalha com móveis e de repente abre um açougue. Foi numa madrugada de sábado que eu já tomava uma cervejinha a mais, aí eu olhei ali, apareceu o açougue do Neto pra mim. O Neto é meu amigo de pequeno, de jogar bola junto e tal. E aí eu olhei e falei, putz, quero abrir um negócio. Ali mesmo eu mandei um recado pra ele no Instagram, falei, Neto, tem Bom Bife em Riviera? Eu tava em Riviera. Tá. Ele, não, Alfredo, sondaram tal, mas não tem. No domingo ele me respondeu. Aí eu falei, como é que eu faço pra ver? Ele falou, vem segunda aqui em Alphaville, na nossa sede, pra poder conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, já saí com o contrato assinado. Assinei o contrato da franquia. E aí comecei a correr atrás de ponto. O ponto lá na Riviera é algo muito disputado, aí demorou 1 ano e meio pra gente conseguir o ponto que a gente queria. Que Tudo isso? Tudo isso. Que era dentro do posto de gasolina, ali de dentro da Riviera, ao lado da sua bloco, próximo ao shopping. Porque eu enxergo que quem tá lá dentro não quer ficar saindo, né? Pra poder ir comprar, exatamente. Ainda mais um churrasco, coisa rápida e tal. E aí, em dezembro do ano passado, dia 14 de dezembro de 24, né? Do ano retrasado, agora que a gente já virou o ano, eu consegui inaugurar. Nós inauguramos no dia 23, se eu não me engano, nós fizemos uma festa lá com o Netão no dia 23 de janeiro, foi um oba-oba muito legal. E a aceitação está sendo muito boa, assim, o time que eu tinha de descanso hoje eu não tenho mais, né? Acabou. Porque era o time de descanso da loja aí que é mais tranquilo na alta temporada de verão. Aí a alta temporada de verão agora está onde você trabalha vendendo mais carne lá em Riviera, mas é desafiador, mas é muito legal. Inclusive eu já estou estudando abrir mais 2 aí em outros lugares. Olha só, que bacana. Alfredo, eu percebo que assim, a sua história ela é inspiradora, né? É uma coisa muito familiar, uma coisa que começou ali bem pequena, numa casinha de 48 metros quadrados, e hoje você tem tudo isso, já está em 2 ramos diferentes. Eu queria que você desse um recado assim, para o empreendedor que tem medo, né? Você foi com medo mesmo. Mas que recado que você deixaria para quem está nos assistindo e de repente tem vontade de empreender, seja no ramo que for,
mas tem um bloqueio, tem um medo e não consegue ultrapassar? Ó, eu acho que eu vou te falar assim, meio que de uma forma como se fossem 2 recados, ô Vanessa. O primeiro é, com medo a gente não faz nada, né? A gente tem que realmente dar a cara a tapa. Pode não dar certo na primeira, na segunda, na terceira, pode. Vai ser fácil, não vai. Tem o ponto de equilíbrio daqueles 5 anos? Tem, né? Mas eu acho que é garra, perseverança, mas principalmente caráter e humildade para chegar onde você deseja e quando chegar, não perder essa essência. E entender que todo o dinheiro que entra não é seu. Ele é da empresa. Ele vai começar a ser seu depois de muito tempo. Primeiro ele é da empresa, segundo ele é da empresa, terceiro ele é da empresa e por aí vai. Porque a gente ainda que acaba lidando com números muito altos. Se eu achasse que tudo era nosso, eu já não estava mais entregando móvel, eu já estaria queimado aí na cidade. Então, caráter, humildade, persistência e o cuidado financeiro. Acho que isso daí a gente galga bons resultados independente do tamanho da empresa que você almeja ter. Acho que o tamanho é uma consequência, né? Sim, sim. O tamanho é uma consequência. Então, eu vejo que quando a gente trata todo mundo de igual para igual, é honesto, tem caráter, tem humildade, O caminho se abre. o caminho é naturalmente o resultado positivo, ele é natural. Às vezes você vai olhar para você e falar, por que está acontecendo isso comigo? Mas também é o aprendizado que você precisa passar para você entender a hora de botar o pé no freio, a hora de dar uma acelerada a mais. Para a gente mesmo, nessa linha de crescimento que nós tivemos, até hoje, existem momentos de falar, como é que eu vou fazer isso aqui? Sim, como é que eu vou sair os disso? percalços, né? Os obstáculos. Fazem parte, né? Mas é basicamente isso e agradecer muito os meus pais e ao meu avô, que tenho aqui tatuado, que sempre que eu falo dele eu me emociono um pouco, porque foram pessoas que me deram toda essa base, toda essa perseverança aí de correr atrás e hoje eu tô podendo retribuir para minha família um pouco do que eles fizeram por mim. Não é muito, mas é um pouco do que eles já fizeram por mim. Perfeito. Alfredo, obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada por dividir sua história com a gente. Eu que agradeço. É inspiradora mesmo e parabéns. Obrigado. Fala Nessa volta amanhã na reprise e sábado que vem eu te espero. Até lá. Beijo. Tchau. Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento.